Pessoal, gravando aqui a aula sobre o assunto, então, que eu fiquei de gravar para vocês, para a fisiologia do exercício, aula sobre sistema respiratório em exercício, certo? Hum, Bom, vou dar eu começo essa aula dando uma relembrada na parte mais de tanto de anatomia quanto de fisiologia básica, tá, pessoal? O que que esse sistema faz, então? O sistema respiratório ele tem essa função de fazer a troca de gases para a gente, tá? Que é basicamente botar para fora o CO2 que a gente produz com todo o nosso metabolismo e reabsorver o oxigênio que a gente precisa justamente para fazer esse processo metabólico. O oxigênio vem da nossa atmosfera, a gente devolve então para fora do nosso corpo uma mistura gasosa mais rica em CO2 do que o que ela entrou. E além disso, nesse processo todo aí, esse ar que a gente bota para dentro e para fora, então, ele vai ser aquecido, filtrado e umedecido, tá? Passando por toda a nossa árvore respiratória. Então, o ar entra pelo nosso nariz, entre aspas, pela boca também, quando a gente precisa, e passa pelos nossos brônquios. E os brônquios, então, é o início da nossa árvore respiratória, e eles se dividem, então, em bronquíolos, para chegar então até lá os nossos alvéolos, tá? Que é onde então, na verdade, essa troca gasosa vai ocorrer, tá? Então, os alvéolos são a menor parte que a gente tem do nosso sistema respiratório, é a porção então onde o nosso pulmão literalmente termina, que é chamado de porção terminal do trato respiratório. Uma relembrada anatômica aqui então, tá? Então a gente tem esse sistema aqui que incorpora o nosso nariz, podendo a gente pegar pela boca também. Aí entra por essa tubulação que é a traqueia, que se divide então para os nossos dois pulmões, e a gente vai ter lá no finalzinho, a gente vai ter então os alvéolos, onde o processo de troca gasosa vai se dar. E aí, pô, que aqui nessa imagem aparece junto também a parte que tem a ver com o nosso sistema digestivo também, que não vai ser abordado aqui, tá? Mas a parte aqui, a faringe fica junto com a laringe, tá? Que é onde passa a comida, então, justamente quando acontece algum tipo de problema aqui, onde tem a nossa epiglote, a nossa glote, a gente se engasga. Quando, olha, uma coisa que deveria vir pelo caminho da comida, por exemplo, acaba caindo no nosso caminho que deveria passar a ar, e a pessoa se engasga, gerando uma tosse para tentar colocar para fora esse corpo estranho. Então, a nossa respiração ela é dividida nessas duas partes. Uma delas é a ventilação, que é a parte mais mecânica e funcional, assim, que é, na verdade, a entrada e saída do ar, e a difusão pulmonar, que é a parte mais química, um pouco mais complexa, que é essa troca, então, do oxigênio e do dióxido de carbono, o gás carbônico ou o CO2, que acontece lá nos nossos alvéolos. Então, a gente tem essa imagem aqui, que mostra justamente, vem o bronquíolo, tá? Quer dizer, depois do brônquio, que é aquele ramo maior, ele se divide em vários bronquíolos, e os bronquíolos, ao final deles, tem esse alvéolo, esse saco alveolar. Isso aqui tem um aspecto meio parecido com sagu, a pessoa usa aquelas bolinhas de sagu, e elas ficam, então, englobadas, ficam envolvidas por capilares, né, por onde passa o sangue. E é aqui, então, nesse lugar que se dá a troca gasosa do oxigênio pelo CO2, tá? Justamente esse emaranhado aqui de capilares em volta dos alvéolos que faz essa troca gasosa. Aqui aparece um desenho mostrando justamente isso, onde tem os capilares que passam pela volta dos alvéolos, então, e ali, por esses capilares, então, vem a hemácia, que é a hemácia que ela faz esse trabalho de carregar tanto o oxigênio quanto carregar o CO2. E o que acontece é que ela chega aqui, quando ela vem no sangue venoso, ela chega mais carregada de CO2, ela libera esse CO2 e ela pega O2 e ela volta, então, justamente aonde inicia o sistema arterial, tá? Então, quer dizer, é aqui nesse nível aqui alveolar que a gente tem o final das veias, então, tá? Aí se transforma ali em capilares e essas veias, então,
fazem essa troca gasosa, é nesse local que acontece isso aqui, e aqui começa o sistema arterial, então é daqui que sai o sangue mais rico em oxigênio. Então a gente chama esse processo aí dessa troca gasosa de difusão pulmonar, tá? Eu espero que isso tenha sido visto em fisiologia básica, vou dar uma repassada nisso aqui sem me deter muito, tá? E o quanto de gás vai ser trocado nesse processo depende da pressão parcial. O que é pressão parcial? É quanto eu tenho de cada gás em uma mistura. Tá? Então, a gente tem no nosso ar atmosférico, né, o ar que a gente respira aqui, a gente tem uma pressão parcial de cada gás. Então, quanto maior a diferença, quanto maior o gradiente, maior essa troca vai se dar, mais facilitada ela vai ser. Essa questão de diferença de gradiente, de pressão parcial, é um pouco parecido com aquilo que eu já falei para vocês na aula de termorregulação, quer dizer, quanto maior a diferença, tanto de umidade quanto de temperatura entre a nossa pele e o ambiente, mais fácil se dá a troca de temperatura, e aqui uma situação parecida, quanto maior a diferença, então, de gases numa mistura, mais facilitada fica a troca. Se eu tenho um sangue que vem muito rico em CO2 e muito pobre em O2, vai ser mais fácil, quer dizer, o processo de reabsorção de O2 e liberação do CO2 vai ser facilitado. Então, geralmente, nessa passagem aqui, sempre no gradiente de uma pressão maior, uma pressão parcial de gás maior, para uma pressão parcial menor. Então, aqui acontece justamente essa reposição, né, o oxigênio sanguíneo que o nosso sistema aeróbio utilizou para fazer ATP, produção básica de energia, e aqui, então, o sangue venoso se extrai do sangue venoso o dióxido de carbono, então, e se devolve o oxigênio para esse sangue, e isso que acontece, então, essa passagem dos gases acontece lá pela membrana respiratória, que é mais ou menos isso aqui. Então, eu tenho aqui simbolizado em azul aqui umas hemácias vindo bastante carregadas de CO2, e aqui dentro do alvéolo está mais rico em O2. Então, como tem uma grande diferença de CO2 na hemácia para o O2 aqui de dentro, acontece essa passagem, essa difusão, né? Sempre no sentido de tentar deixar mais parecido o conteúdo dos dois gases. Então, se aqui tem muitos CO2 e aqui tem muito O2, acontece uma troca aqui na tentativa de deixar mais parelha essa quantidade dos gases. Então, o que acontece efetivamente? O CO2 que vem na hemácia passa aqui para dentro, e o O2 que está aqui dentro do alvéolo, que veio do ar atmosférico, então passa para a hemácia, tá? Então, é aqui então que o sangue venoso chega mais carregado de CO2, faz essa troca, ele se transforma aqui em sangue arterial e vai lá para o resto do corpo liberar esse oxigênio. Então, quando a gente fala em sistema venoso e arterial, o marco, quer dizer, o local aonde o sistema vem sendo venoso e começa a se tornar arterial é nesses capilares aqui, então, que a gente vem recebendo o sangue venoso, faz essa troca e o sangue passa a se chamar sangue arterial, então, porque ele muda de conteúdo de oxigênio nesse lugar, tá? E vai ser distribuído para o resto do corpo. Como curiosidade, a gente tem algumas coisas que afetam o funcionamento dos nossos alvéolos, então. Tá? Uma delas é quando a gente está com uma pneumonia, por exemplo, ou está extremamente encatarrado, o que vai acontecer? Os nossos alvéolos ficam com um acúmulo de fluido dentro deles, o que dificulta bastante essa troca gasosa. Por isso que a pessoa, quando está muito encatarrada com pneumonia, ela tem uma certa falta de ar, porque esse processo todo de troca do CO2 pelo O2 fica bastante dificultado. E numa situação de enfisema, tá, acontece que as membranas internas dos alvéolos elas vão se rompendo. Isso aqui é o que acontece com o fumante. Nessa imagem não está aparecendo, uma imagem em seguida agora aparece que, além desse processo de rompimento dos alvéolos por dentro, como resultado do cigarro também a gente tem o acúmulo de cinza aqui dentro, que dificulta mais ainda. E numa bronquite, que é uma coisa um pouco mais crônica, né, começa a acumular catarro dentro do nosso alvéolo, e isso sim dificulta bastante também a troca gasosa. O catarro nada mais é do que uma reação inflamatória, quer dizer, é um acúmulo de glóbulos brancos aqui que tentaram lutar contra algum processo infeccioso, e esse fica aqui dentro
alvéolo, dificultando, então, essa troca gasosa. E aqui está a situação do cigarro, então, que eu falei, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem, então, um alvéolo sadio aqui, com pulmão sadio, o pulmão sadio, ele é de uma cor meio roxa escura, ele é um tecido macio, tá? E aí, com o cigarro ao longo dos anos, tu começa a acumular substâncias dentro dos alvéolos, cinza e outros produtos. Isso gera uma resposta inflamatória no nosso alvéolo, acontece a ruptura, então, do septo alveolar, e aí começa a acumular, então, cinza e fica como se fosse um saco único, o alvéolo. Isso aqui prejudica muito a respiração de uma pessoa, e aí o tecido pulmonar, que era um tecido mais arroxado e macio, se torna um tecido mais endurecido e cinza, entre um cinza e o preto. Não sei se vocês já viram algum pulmão de fumante, é um tecido mais... Enquanto o pulmão sadio é um tecido macio, o pulmão de uma pessoa fumante, ele é um tecido mais quebradiço. Estou falando, claro, estou falando de dissecação de cadáver, né? É um pulmão, é um tecido mais quebradiço, assim, e escurecido. Bom, o que acontece, pessoal? Essa capacidade de fazer essa troca gasosa, ela vai sendo alterada quando a gente vai passando do repouso para o exercício, tá? Porque o corpo necessita de mais oxigênio durante o exercício, então, fisiologicamente, esse processo fica facilitado quando a gente passa do repouso para o exercício, por várias razões que nós vamos ver em seguida, mas principalmente por uma questão de quando aumenta a temperatura corporal e quando baixa o pH sanguíneo, esses processos de troca gasosa vão ser facilitados para justamente ajudar que a gente possa manter o exercício. Tá? E aí tem uma coisa que não se preocupe em decorar esse tipo de coisa, mas o que acontece? Quando a gente... o gradiente de pressão para a troca do CO2, o que quer dizer? Uma pequena diferença entre um lugar e outro já faz com que aconteça essa troca gasosa. Então, tem uma diferença nesse gradiente de pressão necessário do CO2 para o O2. Então, com uma menor diferença de conteúdo de CO2, essa troca gasosa já vai ser facilitada comparado com o O2, tá? Mas tem uma diferença lá de permeabilidade na membrana respiratória também, mas sim, isso aqui é uma coisa bastante de nível celular, mais de bioquímica, que eu não vou me deter muito, tá? Então, existe uma chamada barreira hemato-alveolar, que é, então, dentro do nosso alvéolo, a gente tem um sistema também de defesa, que é justamente quem vai promover a infecção, a inflamação, quando a gente tem algum problema respiratório, uma pneumonia ou algo assim, que são alguns macrófagos e outros glóbulos brancos que ficam dentro do nosso alvéolo, e eles ficam lá junto com esse líquido, tá? O nosso alvéolo tem por dentro chamado líquido ou fluido surfactante. Palavra diferente, mas para que serve isso aqui? Esse líquido surfactante que fica aqui dentro, ele evita que o nosso alvéolo se colabe ou cole, tá? Porque é como se tivesse um saco, vamos dizer, um balão, tá? Que se esse balão, ao esvaziar, se ele esvaziasse completamente, as paredes se colariam. Isso seria um problema, a pessoa não ia conseguir mais respirar. Então, esse líquido que fica dentro do nosso alvéolo, ele mantém esse espaço íntegro ali, dentro do ducto alveolar, para que não haja, então, a colabação, traduzindo, para que as paredes dos alvéolos não se colem, tá? Então, tem esse líquido aí dentro dos pulmões, que evita que isso aconteça. E eu não sei se vocês ouviram falar, mas às vezes quando as crianças nascem extremamente prematuras, a mãe precisa tomar um remédio, ou às vezes até o próprio recém-nascido na UTI toma um remédio, ela diz que é um remédio para o pulmão. Nada mais é do que esse líquido surfactante, né? Porque na vida fetal, até mais ou menos a 22ª, 23ª semana, claro, todo o oxigênio que o feto precisa vem via sangue pelo cordão umbilical, né? Então ele não está respirando ar como a gente respira aqui fora, obviamente que ele está afundado no líquido amniótico, então ele não tem por que ter ar dentro do pulmão dele. E a partir da 24ª semana, o pulmão fetal começa a produzir esse líquido surfactante. E quando a gente nasce, a gente está com o pulmão, então, sem nenhum ar dentro,
mas as paredes não estão, as paredes dos alvéolos não estão mais coladas, elas já têm esse líquido dentro. E aí, quando a criança é retirada de dentro da mãe, seja via cesariana ou via vaginal, quando a criança dá a primeira respirada dela, ela enche os alvéolos com ar, mas ela já tem esse líquido surfactante que evita que as paredes dos alvéolos se colhem, então, tá? Então, por isso, quando a criança nasce muito cedo, eles dão de maneira artificial, através de medicamentos, injeções, enfim, esse líquido, às vezes via mãe, via placenta, e às vezes quando a criança nasce muito cedo, direto no bebê mesmo, para que a criança consiga, então, ter a sua respiração normalizada. Por isso que aquele primeiro choro, né, que é uma coisa que é tão clássica, assim, do evento, o nascimento, quer dizer, que o médico pega a criança pendurada, tinha que dar aquela coisa, dá um tapinha na bunda para ele chorar, porque quando faz o primeiro choro, aquela respirada forte que ele dá, enche os pulmões pela primeira vez, e assim a gente vai permanecer com ar no pulmão até o dia que a gente morrer, tá? Aqui uma outra representação gráfica, então, só mostrando mais uma vez como é que essa passagem aqui dos capilares em volta dos nossos alvéolos, e aqui, então, uma hemácia chegando perto dessa membrana respiratória e fazendo essa troca aí de oxigênio e de CO2, justamente nessa chamada barreira hemato-alveolar, tá? Por que hemato? Porque é onde passa o sangue, e alveolar, porque ela está em volta do nosso alvéolo. Ó, e o que é essa pressão parcial de gases que manda aí na eficiência desse processo de troca gasosa? Nada mais é do que o quanto eu tenho de cada gás em uma mistura. Tá? Da mesma maneira que a gente às vezes estuda em química lá, aquela dissolução de solutos em um líquido, né? Tu bota num líquido lá sal, açúcar e outras coisas, quanto tu tem de cada substância em um líquido. As misturas gasosas também elas vão ter aí uma quantidade de vários gases aí, tá? E apesar do pessoal achar que a gente respira oxigênio, na verdade a gente respira uma grande mistura de gases, e a maior parte do que a gente respira, né, o ar atmosférico, ele é basicamente composto por muito nitrogênio, então por volta de quase 80% do que a gente respira no ar atmosférico é nitrogênio, e por volta de uns 20% só é oxigênio. Tá? E dióxido de carbono, CO2, é muito menos. Tá? Então, ninguém respira oxigênio puro, a não ser num ambiente hospitalar, por alguma razão muito específica, tá? Mas o que a gente respira sempre é essa mistura aqui. Tá? E mesmo quando a gente fala assim, a garrafa de oxigênio que os mergulhadores usam, não é oxigênio puro, tá? Aquilo lá, na verdade, é uma mistura gasosa, como isso aqui. Tá? Mas, enfim, tem uma quantidade muito maior de nitrogênio no ar que a gente respira no dia a dia, na nossa atmosfera, do que o oxigênio propriamente dito. Tá? Então, pessoal, esses gases, né, eles estão dissolvidos no sangue. E quando eu falo um gás dissolvido no sangue, tem uma ideia que é mais ou menos, que eu vou usar de novo esse exemplo em outras situações nessa aula. Como é que você consegue imaginar um gás dissolvido em um líquido? Pense num refrigerante, tá? Tu tens uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, e tu pega lá um PET, uma PET de Coca-Cola, e tá aquele líquido preto ali dentro, e tu não consegue enxergar ar nenhum ou gás nenhum, tu só vê um líquido. No momento em que tu abre a tampa, se forma aquelas bolhas, né? As bolhas se formam e vêm para cima. O que aconteceu ali? Tu tinhas um gás que estava dissolvido no líquido de forma invisível. No momento em que diminuiu a pressão, esse gás que estava dissolvido volta à forma de gás, forma as bolhas e sai. Tá? Então, não é como se tivessem bolhas de ar no nosso sangue, tá? A gente tem esse gás, ele está dissolvido no sangue, majoritariamente ligado, então, aos nossos pigmentos, como a hemoglobina. Então, por isso que a gente fala assim de solubilidade do gás, quer dizer, é um gás que está dissolvido no líquido, de maneira, de certa forma, parecida com quando está dissolvido num refrigerante. E a diferença, então, na pressão parcial desses gases é que vai possibilitar, então, aquela troca lá na membrana respiratória. Ou seja, quanto mais
saturado de CO2 e mais pobre em oxigênio tiver o nosso sangue venoso, mais fácil se dá essa troca lá no nível pulmonar, no sentido de liberar esse CO2 que está agarrado na nossa hemoglobina e de puxar mais oxigênio, tá? Então, mais rapidamente esse processo de troca CO2-O2 vai se dar quanto maior essa diferença for. Então, pense que de um lado, tu tem sempre uma quantidade de O2 e CO2 que ele é constante, porque é o ar que a gente respira. Então, o ar que está dentro do nosso alvéolo tem uma quantidade de oxigênio e CO2 que ela é sempre constante, porque é o ar que a gente está respirando, o ar atmosférico. O que varia muito é o quanto tem de CO2 e de O2 no teu sangue que está vindo após o teu corpo utilizar, tá? E claro, à medida que a gente que a gente passa do repouso para o exercício, mais essa diferença aumenta, porque no sentido tu vai utilizar mais oxigênio no exercício e vai, na verdade, ter que botar para fora mais CO2. Então, por isso que é uma coisa que, quando a gente começa a fazer exercício, as trocas gasosas ficam facilitadas, porque aumenta justamente essa diferença aí do conteúdo de CO2 e de O2. E aqui aparece um exemplo aqui, tá, de o quanto tem, então, de oxigênio e de CO2, dependendo do lugar em que a gente está olhando. Tá? Isso aqui é legal para vocês verem que quando a gente fala lá de sangue venoso e sangue arterial, algumas pessoas têm a ideia de que o sangue venoso é zerado de oxigênio, né? Ou que o sangue arterial é zerado de CO2, e na verdade não é assim. Existem diferenças, mas elas não são nunca no sentido de eliminar completamente um desses gases, tá? Então a gente começa aqui olhando o que a gente tem. Então, quando a gente inspira o ar, a pressão parcial de cada um desses gases é mais ou menos isso aqui, então por volta de 159 lá, milímetros de oxigênio e 0,3 milímetros de CO2, tá? E aí, à medida em que isso vai andando pelo nosso corpo, o que vai acontecendo? Isso vai diminuindo, no sentido de vai diminuindo um pouco esse conteúdo de oxigênio, porque ele vai sendo utilizado, e vai aumentando o conteúdo de CO2, que é justamente aquilo que sobra após os nossos processos metabólicos, tá? E aí, então, a gente tem aqui um sangue oxigenado, que é aquele que a gente chama de sangue arterial, tá? Que tem essa diferença aqui, O2, CO2, mais ou menos 2 para 1 aqui, a quantidade de oxigênio para CO2. E esse aqui é o sangue venoso, então, que ele é desoxigenado, que a gente tem uma quantidade mais ou menos quase que igual aqui de O2 e CO2. Tá? Então, quer dizer, vejam a diferença. A gente pensa que é uma diferença muito grande no conteúdo de CO2, mas o sangue arterial, né, que é o rico em oxigênio, por volta de 40 aqui de CO2, e o sangue venoso por volta de 46, tá? Mas o oxigênio baixou de 50% aqui em relação do arterial para o sangue venoso. E é claro, a pressão parcial mudou muito, por quê? Porque enquanto aqui eu tenho mais ou menos meio a meio, O2 e CO2, aqui eu tinha 2 para 1, né? Um pouco mais até, quase 2,5 para 1 aqui, oxigênio para CO2. E aí isso segue, então, né? Então, com todo aquele caminho do sangue, aquela passagem, aquela transformação do sangue que vem pelo lado vermelho, aqui como sangue arterial oxigenado, faz a troca lá nos nossos alvéolos e vai retornar como sangue venoso, então. E aí o ar que a gente bota para fora, ele é mais pobre em oxigênio, tá? E bem mais rico em CO2. Então, veja uma diferença aqui que de 0,3 para 32 é uma diferença de 100 vezes, mais ou menos, né? A quantidade de CO2 que a gente bota para fora em relação ao que a gente inspirou, mas a diferença de oxigênio não é tão grande assim, tá? Então, a gente não bota para fora só CO2, a gente bota para fora, de novo, uma mistura, mas é uma mistura bem diferente daquela mistura que a gente inspirou, então, pensando nessa quantidade de oxigênio e de CO2. Então, o nosso sistema ventilatório, pessoal, a gente tem essas duas zonas aqui, tá? Eu tenho uma zona que ela é uma zona que eu chamo de zona mais mecânica, mais funcional, onde eu tenho, então, o encanamento, né, a traqueia, brônquios, bronquíolos e os terminais, onde ficam lá quase começando os alvéolos, e tem uma zona respiratória, que é onde então acontecem justamente essas trocas mais em nível celular, aonde então as hemácias
fazem essa liberação de CO2 e reabsorção de óxido. Então, eu chamo como se fosse, olha, tem uma tubulação por onde o ar passa, tá? Que é essa zona condutora, e tu tens uma zona respiratória que é onde realmente os processos químicos vão acontecer. Tá? Nenhuma delas é mais importante que a outra, mas ambas são complementares. E do lado muscular, pessoal, que na verdade eu estou falando aqui do ar que entra e do ar que sai, só que esse ar só vai entrar e sair se a gente tiver um sistema de Foley, né? Espero que você saiba o que é um Foley, mas enfim, um sistema de Foley que faça justamente, que puxe esse ar da atmosfera para dentro do nosso corpo e que empurre algum outro ar de dentro do nosso corpo para fora. Quem faz isso aqui, basicamente, são as nossas vértebras torácicas. Então, o que funciona, aquela nossa caixa peitoral, ela expande e contrai de maneira, então, a puxar esse ar de fora e depois botar o ar para fora de volta. Isso acontece principalmente pela elevação das nossas costelas. A gente eleva as costelas e baixa as costelas. E o principal músculo envolvido nesse movimento, além do que mexe as costelas, é o nosso diafragma, que ele é como se fosse um assoalho. Então, a gente tem a nossa caixa torácica, né, que é essa parte muscular, e com os ossos, e tu tem como se fosse um chão ali embaixo do nosso pulmão, que é o diafragma, que mexe para cima e para baixo também, fazendo aí de maneira bastante coordenada esse movimento de elevação de costelas e abaixamento de costelas e elevação e abaixamento do diafragma. E aí tem outros músculos que estão envolvidos nisso também, até chegar aos nossos músculos abdominais, que também estão envolvidos com a nossa respiração. Tá, mas o serrátil, que é aquele músculo que fica junto às nossas costelas aqui, até o próprio peitoral e aquele de nome comprido, e aquele esternocleidomastoideu que começa no nosso pescoço aqui, que ajuda em fazer essa elevação de costelas, portanto. Tá? Então, aqui, relembrando a anatomia, então, tem essa musculatura aqui, então, inspiratória e expiratória, fica junto das nossas costelas, então, chamados músculos intercostais. Tá? E o diafragma aqui fica meio ruim de ver, fica estranho, mas ele é como se fosse um assoalho aqui por baixo do nosso pulmão. E aí começa a musculatura abdominal, já que também vai, em algumas situações, ser utilizada para a gente respirar. E isso fica bem mais claro quando a gente precisa respirar de maneira mais acelerada, tá? Que a gente usa mais a nossa barriga. E que a gente vê do lado esquerdo dessa imagem, então tem os músculos que são utilizados mais na inspiração e aqueles utilizados mais na expiração, tá? Bom, em termos musculares, então, o principal músculo envolvido é o diafragma, e ele pode se mexer um pouquinho, como quando a gente está em repouso, 1,5 cm, mais ou menos, até chegar a mexer mais de 10 centímetros numa inspiração forçada, tá? E existe uma ordem de recrutamento dessa musculatura aqui para que a nossa respiração se dê, sempre pensando que a gente vai usar o mínimo possível de musculatura em repouso e a gente vai recrutando cada vez mais músculos à medida que a gente precisa aumentar tanto a frequência respiratória, que é a velocidade com que a gente respira, quanto aumentar também a profundidade da nossa respiração, tá? E tem também a questão da tosse, que a gente envolve tudo que é músculo possível, por isso quando a gente passa por um período lá em que a gente está com muita tosse, a gente fica com dor muscular, tá? Porque a gente usa a musculatura de maneira muito explosiva a cada tossida, e são músculos que a gente não está usando no dia a dia normalmente. Então, por isso que quando a pessoa passa um dia inteiro tossindo, no dia seguinte ela tem dor abdominal, até porque utilizou a musculatura de maneira muito intensa, e são músculos que não estão exatamente treinados para ser utilizados com tanta intensidade. Tá? Bom, o que acontece? Quando o diafragma baixa, baixando o diafragma e elevando as costelas, a gente aumenta o espaço interno da nossa caixa torácica, tá? Fazendo com que a gente puxe ar do meio externo. E aí, na expiração, acontece o processo inverso. As costelas baixam e o diafragma relaxado, ele sobe. Tá? Também, ao relaxar, ele sobe. Então, quando ele sobe, as costelas baixam, diminui o espaço dentro da nossa caixa torácica, botando o ar para fora. E aí, isso facilita bastante o que está acontecendo dentro dos pulmões, porque como o pulmão fica
aderido internamente à parede torácica, tudo que mexa com o nosso tórax mexe também com os nossos pulmões, que funcionam como dois foles, então botando ar para dentro e para fora, tá? Então, essa musculatura, pessoal, ela não é ignorada no ambiente do treinamento. Há muito tempo se sabe que ela é uma musculatura que ela tem que estar bem treinada. Muitas vezes o atleta cansa, não por questões exatamente musculares do músculo que ele está utilizando, como perna, como coxa, por exemplo, mas às vezes ele cansa por uma questão de que a musculatura inspiratória começou a cansar, tá? E quem dá uma atenção muito maior para essa musculatura é justamente quem vai lidar com pessoas que ficam acamadas, tá? Até porque a postura acamada deixa a nossa respiração bastante diferente, tá? O nosso processo muscular fica bastante diferenciado. A pessoa acamada tem uma tendência também a acumular líquido no sistema pulmonar, que a gente chama de edema, tá? E aí, então, pessoas que ficam acamadas por muito tempo, uma das áreas em que a fisioterapia hospitalar atua é justamente em manter o sistema respiratório em dia, tá? Então, tem vários testes e exercícios que o fisioterapeuta hospitalar faz para manter a pessoa, então, utilizando essa musculatura inspiratória. Essa maquininha aqui é uma maquininha que a pessoa sopra por esse cano, como está esse senhor aparecendo aqui, e quanto mais força ela consegue soprar, mais bolinha sobe. Quer dizer, se ela sopra de leve, somente uma bolinha sobe; se ela sopra mais forte, a bolinha do meio sobe; se ela sopra com bastante força, as 3 bolinhas encostam aqui em cima e ficam na parte superior aqui desse aparelhinho, tá? Então, o processo acontece mais ou menos assim, ó, a pessoa em repouso está com o diafragma nessa postura, nessa posição. Quando o diafragma baixa, então, o diafragma baixa e as costelas elevam, a gente inspira, a gente puxa o ar da atmosfera para o nosso meio interno, e na expiração o diafragma sobe e as costelas baixam, jogando o ar para fora, tá? Então, se eu tivesse parado, né, sem respirar, como se tivesse com uma pressão, aqui olhando esses bonequinhos de baixo aqui, tivesse com uma pressão parelha no meio interno e no meio externo, quando vai acontecer essa mudança aqui em que a musculatura contrai, então, os pulmões expandem, a pressão interna do pulmão fica menor que a pressão atmosférica, puxando o ar para dentro, e acontece, então, a inspiração, tá? E depois acontece o inverso, que é quando, então, as costelas se abaixam, quando o diafragma sobe, a pressão interna dos pulmões fica maior do que o meio externo e bota o ar para fora, tá? Então, de novo, funciona como se fosse exatamente um processo de folha aqui, coordenado pelo diafragma e pelos músculos que ficam em volta das nossas costelas, tá? E quem quebrou uma costela já sabe que é um músculo, é um osso que a gente aparentemente não usa, ele fica lá como se estivesse paradinho, mas qualquer coisa dói quando a gente quebra uma costela, a respiração fica, às vezes, dolorida, e o maior medo que a gente tem quando está com uma costela quebrada é ter que espirrar ou ter que tossir, porque um espirro com costela quebrada dá uma dor muito grande, tá? Eu me lembro quando eu já tive algumas costelas quebradas já, é aquela coisa, ficava controlando ao máximo o espirro, apertava o nariz, fazia qualquer negócio para não espirrar, porque se eu espirrasse, a dor era bastante grande no osso fraturado, tá? Também o osso, ele é difícil da gente fazer o diagnóstico de fratura muitas vezes, porque como ele é um osso curvo, quando se faz um raio-x, às vezes o médico tem uma certa dificuldade em ver se está quebrado ou não, porque às vezes tu vê o mesmo osso numa face dele e para trás, como ele faz essa curva aqui. Então, eu lembro quando eu quebrei costelas, no primeiro raio-x ninguém falou nada. E aí, no segundo raio-x que eu fiz para acompanhamento, que o médico falou, olha, tu quebrasse 2 costelas aqui também. A gente não tinha visto no primeiro raio-x, mas agora, com esse novo ângulo aqui de exame, a gente conseguiu perceber essa fratura. Tá? Bom, e o que vai acontecendo, pessoal, com o envelhecimento, tá? Essa questão aí de quanto a gente consegue expandir a caixa torácica, quanto consegue elevar as costelas, ela depende de endurance muscular e depende também de uma capacidade do nossa musculatura inspiratória fazer esse serviço. E, além de que, com a idade, os músculos vão, entre aspas, piorando a sua capacidade de contração, piorando em qualidade, né, a contração, as cartilagens que ligam, então, as nossas costelas ao externo, por exemplo,
elas começam a se ossificar com a idade, tá? Então, tem várias cartilagens no nosso corpo que elas vão se ossificando com o tempo, algumas próximas à coluna, mas umas próximas também às nossas costelas. E quando essa cartilagem começa a se ossificar, então, ela vai endurecendo, obviamente, e vai ficando mais difícil para essa musculatura fazer esse trabalho de abrir e fechar a caixa torácica. Então, o idoso tende a ficar com uma respiração que ela é mais curta, ela é menos profunda, fazendo com que ele precise respirar de maneira mais frequente. E que quando o idoso, então, precisa exigir demais desse sistema respiratório, quer dizer, acelerando a respiração ou aprofundando a respiração, ele não consegue, porque está tudo literalmente começando a empedrar ali, né, na volta, no entorno da caixa torácica, e essa musculatura inspiratória não consegue mais, então, fazer aquela abertura tão grande de tórax como se fazia quando ele era mais jovem, tá? Bom, dependendo do tipo de respiração que eu estou fazendo, eu vou utilizar uma musculatura um pouco diferente. Então, os principais músculos respiratórios, quer dizer, diafragma, escaleno e os intercostais, eu vou utilizar eles praticamente em qualquer respiração, tá? Desde o do repouso, do dormindo, etc. Mas a respiração normal utiliza já essa musculatura aqui. Quando eu faço uma respiração mais forçada, eu vou precisar utilizar, então, os músculos chamados de acessórios, que só vão entrar em ação quando tu precisa fazer uma abertura de caixa torácica maior, tá? Ou precisa acelerar ou aprofundar, então, a respiração. E aí, o abdômen, então, que é a última musculatura que a gente pode, né, precisar utilizar nesse processo de respiração, tá? É quando faz uma expiração forçada, então, tu vai sentir que tu precisa usar o abdômen. E vejam bem, a expiração mais forçada que tu pode fazer justamente é tossir. É quando tu bota muito ar para fora de maneira muito rápida. Por isso, quando a gente tosse, a gente usa tanto a barriga, tá? Então, a gente chama que a inspiração é um processo ativo, porque ela só vai acontecer havendo contração muscular, e a gente chama que a expiração é um processo passivo, porque ela depende de um relaxamento, quando o tórax volta ao seu estado inicial. E existe uma coordenação muito boa entre quem vai fazer esse processo aqui, tanto de elevar a costela quanto de mexer o diafragma. Tem que ser coordenado, obviamente, tá? Mas a coordenação que eu falo é a seguinte, é que a gente pode aumentar a quantidade de ar que entra e sai, ou respirando de maneira mais rápida, aumentando a frequência respiratória, ou respirando de maneira mais aprofundada, respira fundo ou respira de forma superficial. E de maneira involuntária e instintiva, o nosso corpo regula o nosso sistema de respiração de maneira que a gente sempre tem um mínimo trabalho, tá? Então a gente não fica pensando quantas vezes por minuto a gente vai respirar ou o quão profundo cada respiração vai ser. Mas o corpo faz entre aspas, uma conta interna de ver quanto a gente precisa fazer de frequência respiratória e de profundidade de respiração, de maneira a sempre ter um mínimo de trabalho, tá? Porque tanto respirar muito curto, mas muito acelerado, é custoso, porque cansa respirar assim, quanto também ficar respirando de maneira muito profunda a cada respiração também é uma coisa que cansa, porque utiliza muita musculatura. Então, o corpo tem um sistema de regulagem interna lá, sempre assim, ó, buscando o mínimo desgaste, no sentido de o quão profunda cada respiração vai ser, e quão frequentemente elas vão acontecer. Então, essa regulagem de velocidade e profundidade é feita de maneira instintiva pelo nosso corpo, de maneira a poupar energia também, tá? Para que a gente permaneça respirando constantemente. Então, a gente tem essas 4 fases da nossa respiração, tá? Que são esse vai e vem de ar que entra e sai, chamada de ventilação pulmonar, que é a entrada do ar atmosférico para o nosso sistema e a devolução do ar do nosso meio interno para a atmosfera. Tem a difusão de oxigênio e gás carbônico lá nos alvéolos, tá? Isso aqui é no sangue que vai acontecer. Aí depois a gente tem o transporte, então, do oxigênio e do CO2 pelo sangue que vai lá, que vai então sair lá do sistema pulmonar,
voltar para o nosso coração e ser distribuído para o corpo todo, tá? Que é onde a gente realmente vai aproveitar esse oxigênio. E esse processo aí todo, ele é regulado, tá? Quer dizer, voltando ao ponto 1, essa ventilação ela vai ser mais acelerada ou mais aprofundada, dependendo de como é que está acontecendo esse uso aqui do oxigênio e do gás carbônico pelo nosso corpo, tá? Então, quer dizer, quanto mais eu estiver utilizando o CO2 e ou precisando botar para fora mais gás carbônico, o sistema que faz essa regulação aqui de ventilação vai acelerar ou desacelerar a frequência respiratória. Em relação à tosse, o que vai acontecer? Quando o corpo percebe que existe alguma coisa que bloqueia o nosso ar, tá? Ou que de qualquer corpo estranho que possa entrar no nosso sistema respiratório, vai uma mensagem para o cérebro dizendo que entrou alguma coisa no lugar errado. Tá? E não pode entrar. A nossa tubulação aqui de ar é para passar somente ar. Tanto é que a gente pode se engasgar com uma coisinha mínima que entre, sei lá, uma coisa flutuando no ar que a gente respira sem querer, já pode nos engasgar. Não é somente engasgar com uma coisa grande. Aí esse aviso, então, chega lá para o nosso hipotálamo, a gente tem um centro que faz esse controle de tosse, e aí o corpo, o cérebro emite essa ordem para que se feche a glote, permitindo que tu faça uma grande pressão dali para baixo, no sistema respiratório aqui, e o diafragma se contrai. E aí, então, é uma contração muito rápida, então, e muito forte, para que tu pegue todo o ar que tem aqui dentro e tente colocar para fora de uma maneira única, que é o que a gente faz quando a gente tosse. Então, a quantidade de ar, a velocidade do ar, a quantidade de ar que sai numa tossida, ele é muito grande, ele é muito maior do que numa respiração normal, e é numa velocidade muito grande também. Então, e para que serve essa tosse? É para tentar colocar para fora esse corpo estranho, tá? Não é exatamente a mesma regulação que acontece quando a pessoa está encatarrada e tosse, mas o princípio é o mesmo, no sentido de que o corpo está tentando colocar para fora alguma coisa que ele julga como sendo estranha, que não pertence ao sistema respiratório, tá? E acontece um processo muito curioso nos fumantes, que é o sistema de alarme, de colocar substâncias estranhas para fora, ele vai ser desligado com o passar do tempo quando a pessoa começa a fumar, tá? Não que ela não vá se engasgar com corpos estranhos, que ela não vá se contar encatarrada, mas ela deixa de ter uma resposta de alarme às substâncias do cigarro. Então, por isso que uma pessoa que nunca fumou, quando ela pega um cigarro e ela inspira a fumaça, automaticamente ela tosse, quer dizer, a fumaça entrou e a pessoa a respiração seguinte já é tossindo, porque está entrando alguma coisa muito estranha aqui, que não deveria entrar. Tá? E o que vai acontecer num curto prazo até? À medida que a pessoa vai acostumando o corpo com a fumaça do cigarro, o corpo para de ter essa reação e deixa que aquela fumaça entre e o corpo se adapta a isso aí. E o fumante, a pessoa que fuma há muito tempo, não fica a cada tragada tossindo. Na verdade, ele respira aquilo ali e o corpo dele já se acostumou com aquela coisa que não faz nada bem, mas o corpo parou de reagir tossindo para tentar colocar aquela substância para fora, então. Tá? Bom, e quando a gente avalia um sistema pulmonar, pessoal, a gente tem avaliação de volumes. Tá? A gente fala muito em VO2, todos vocês já ouviram falar do VO2, obviamente, mas o VO2 não tem exatamente a ver com esse volume aqui. O VO2 é o quanto o corpo consegue absorver. E esses volumes que eu vou falar agora, na verdade, eles dizem respeito ao tamanho, à capacidade que o sistema pulmonar tem. Tá? Então, a gente tem alguns volumes que eles são estáticos, uns que são dinâmicos. Então, o que é um volume estático? É um volume que não leva em conta o fator tempo. Já vou entender o que é isso aqui. Então, a coisa que mais manda nesses volumes estáticos é o tamanho corporal, é o que mais manda, e aí tem pequenas variações também por sexo e idade, lembrando que a idade, uma das coisas que vai influenciar esse volume estático é, na verdade, a capacidade que uma pessoa, ao envelhecer, vai perdendo justamente de expandir e de contrair a caixa torácica, tá? Então,
O treinamento, ele pode melhorar um pouquinho essa musculatura respiratória, e uma coisa que acontece com resposta ao treinamento é justamente fazer com que essa musculatura fique mais econômica energeticamente, ou seja, para ventilar uma mesma quantidade de ar, uma pessoa treinada gasta menos energia, o que é interessante no âmbito esportivo, tá? E também se consegue aumentar um pouco esses volumes estáticos naquelas situações em que a pessoa treina bastante essa musculatura respiratória, tanto a inspiratória quanto a expiratória. Então, aquelas pessoas que praticam mergulho com apneia, aquele mergulho sem garrafa de oxigênio e nadadores também, conseguem fazer uma mudança, uma ligeira mudança nessa capacidade aqui de volume estático pulmonar. O que a natação tem de diferenciado, pessoal? Por que é um esporte que, classicamente, muitas vezes os médicos recomendam às crianças que têm asma praticarem natação? Quando eu era criança, eu achava que é porque no ambiente de piscina a gente respira aquele ar, né? Aquele vapor d'água. Eu achava que o vapor d'água que se parecia com uma nebulização, eu achava que aquilo ali que seria benéfico para uma criança com asma. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, o que tem de benefício é que quando a gente nada, a gente faz uma coisa que é a expiração forçada. Por quê? Porque botar o ar para fora aqui, onde a gente está, né, respirando ar atmosférico, é muito menos trabalhoso, viu que é chamada de é um processo passivo, né? Ele é a ver com relaxamento muscular, mas é muito menos trabalhoso botar o ar para fora aqui, né, no ambiente terrestre, do que quando a gente está submerso. Então, quando a gente está embaixo d'água, o teu corpo tem que fazer mais força para expelir o ar, para fazer a expiração. E é justamente isso que as pessoas que querem melhorar o sistema respiratório de uma criança asmática buscam com a natação, que olha, quando qualquer pessoa vai começar a nadar, a gente tira a cabeça da água e puxa o ar atmosférico e a gente solta o ar, toda a nossa expiração ela é feita embaixo d'água. E quando tu faz a expiração embaixo d'água, tu utiliza mais a musculatura expiratória. Tá? Tanto é que eu já vi algumas pessoas fazerem situações por alguma razão específica, lá um nadador vai ficar muito tempo sem poder nadar, por exemplo, fazer alguns exercícios para essa musculatura, e a coisa mais primitiva que se fazia era o sujeito pegava uma bacia d'água, por exemplo, enchia o pulmão, afundava o rosto na água e soprava. Tá? Por quê? Porque o soprar embaixo d'água exige mais trabalho do que a expiração normal aqui no ar atmosférico. Tá? Então, quais são esses volumes estáticos, pessoal? Um deles é o volume corrente, que é, vocês estão em repouso, o que entra e o que sai de ar. Então, é chamado de volume corrente. Tá? O que é volume de reserva inspiratória? Tu tens o que entra e sai normalmente, mas quando tu faz a expiração, tu não bota para fora todo o ar que está dentro, tu bota para fora uma quantidade de ar e em seguida tu já começa a puxar ar de volta. Mas essa volume de reserva inspiratória e expiratória, o que é? Quando tu faz uma respiração, tu pode forçá-la um pouco mais, tá? É o que a gente chama de respirar fundo, né? E quando a gente bota para fora, a mesma coisa, a expiratória. Tu pode botar para fora um pouco mais de ar, até tu começa a soprar, 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 até que tu chega a sentir o abdômen contrair, por exemplo. Tu está tentando botar para fora todo o ar que está dentro do pulmão. Tá? A gente fala, tu pega uma pessoa, olha, vou tentar te afundar na água. Então, tu sopra, tu faz a expiração e tenta botar para fora todo o ar. Tá? Aí tu vai botar para fora, então, essa reserva expiratória. Tá? Então, a reserva inspiratória é quando a gente prolonga a inspiração e consegue encher mais os pulmões. E a reserva expiratória é quando tu bota para fora um pouco mais de ar e tu consegue, a gente sente como se estivesse esvaziando o pulmão. A gente nunca consegue esvaziar o pulmão, a gente tenta botar para fora o máximo possível. Então, por que a gente nunca consegue esvaziar? Porque sempre vai ficar um volume residual no nosso pulmão, tá? Que é aquilo que vai ficar, então, após uma expiração forçada, alguma coisa de ar fica sempre, tá? E a gente chama de capacidade vital, então, o quê? É o quanto de ar tu consegue encher o pulmão e botar para fora. Ou seja, eu vou dizer assim, olha, faz algumas inspirações aí bem aprofundadas, tenta, entre aspas, encher de ar o máximo que tu consegue o pulmão.
Quando estiver totalmente cheio, tu bota tudo que tu consegue botar para fora. Então, essa quantidade aí de ar, quer dizer, dos pulmões mais cheios possíveis até o esvaziar, o máximo que tu consegue esvaziar, é a nossa capacidade vital. E a gente mede isso aí, não sei se vocês já viram isso, tá? Tem um aparelho bastante antigo já, que ele é um cilindro, e que ele tem no meio do cilindro, ele tem uma vareta, e desse cilindro sai uma mangueira. A gente pede para a pessoa inspirar algumas vezes de maneira forçada, ela bota a boca nessa mangueira e sopra, sopra, sopra até esgotar o ar, e no meio do cilindro vai subindo uma vareta, então, e ali a gente vê quantos litros aquela pessoa consegue expirar. Tá? Então, é uma maneira de medir qual é a capacidade daqueles pulmões ali em litros. E essa capacidade vital, ela é muito ligada ao tamanho corporal, por razões óbvias, né? Quer dizer, o tamanho de uma caixa torácica e de uma capacidade pulmonar de um homem com 2,10 m vai ser incomparável de uma mulher com 1,45 m, por exemplo, uma questão de um tamanho físico. Mas ela muda um pouquinho quando a gente pega duas pessoas de mesmo tamanho corporal, a pessoa que é mais treinada vai ter uma capacidade vital um pouquinho maior, sim, porque essa questão que ela tem um controle maior muscular e uma força muscular, tanto de inspiração e de expiração, que vai ser um pouco maior também. Tá? E se a gente comparar duas pessoas de mesmo tamanho, sendo que uma é fumante, aí vai dar uma diferença bastante grande. Tá? Então, eu diria que a gente pode... Imaginem uma situação que a gente tenha, por exemplo, 3 homens de mesmo tamanho corporal. Aí eu tenho um fumante, uma pessoa não fumante, mas inativa fisicamente, e um atleta. Tá? Então, eles têm o mesmo tamanho corporal, uma capacidade vital muito parecida, mas o fumante vai ter a pior capacidade vital, a quantidade de ar que ele consegue encher e esvaziar os pulmões, o atleta vai ter a maior capacidade vital, e a pessoa que não fuma, mas também não é atleta, vai estar ali em intermediária entre esses dois. E a capacidade total, pessoal, a gente não consegue medir porque ela é meio que teórica, então, mas ela é a capacidade vital, então, que é isso que esse máximo que a gente consegue inspirar e expirar, mais o volume residual, que é aquilo que a gente não consegue botar para fora do nosso pulmão, tá? Então, esse gráfico mostra aqui, ó, o que a gente tem, ó, olha essa linhazinha vermelha. Então, o volume corrente é isso que a gente bota, a gente inspira e expira, que é a nossa respiração normal em repouso, tá? Aí eu tenho esse tamanho aqui, é a nossa reserva inspiratória. Quer dizer, olha, faz uma inspiração aí, respira de maneira bem funda, tu tenta encher ao máximo os pulmões. Então, esse é o tamanho da nossa reserva inspiratória, tá? E aí eu tenho aqui a nossa reserva expiratória, que é até onde eu consigo ir colocando o ar para fora, tá? E eu espero que o meu mouse esteja aparecendo, mexendo sobre os slides para vocês, porque senão eu estou aqui dando vários exemplos usando o mouse, tá? E a capacidade vital, então, o que é isso? O que é a vital? É a soma das duas, quer dizer, quando eu faço uma expiração forçada, uma inspiração forçada, eu tento puxar o máximo de ar possível, e sigo essa inspiração máxima por uma expiração máxima, botando para fora todo esse ar. Então, essa quantidade de ar aí vai ser a minha chamada capacidade vital. Tá? E eu tenho aqui embaixo um volume residual, que é um volume que a gente nunca consegue utilizar. Tá? Ele é um volume que ele existe lá para manter o nosso pulmão, de novo, sem colabar, por exemplo, e a capacidade total do pulmão seria essa capacidade vital mais a capacidade, esse volume residual, que seria a nossa capacidade toda aqui de volume, tá? No geral, essa capacidade vital aqui para um homem adulto, sadio, fica por volta de 6 litros, mais ou menos, tá? Então, no caso aqui tá em centímetros cúbicos, né? Tá mais por volta de esses 6 litros, fica uma capacidade vital aí de um homem adulto sadio, tá? Bom, e além desses volumes pulmonares, a gente tem um volume chamado de volume dinâmico. O que é isso? São volumes pulmonares que levam em conta o tempo, tá? Levam em conta a velocidade com que a gente faz, por exemplo, a expiração, ou uma combinação de inspiração e respiração. E aí eu vou citar dois aqui. Então, tem o chamado teste do choque respiratório, que é o máximo que tu consegue botar para fora em 1 segundo. Isso aqui tem que ser medido por um aparelho eletrônico, tá? Como é que se faz isso aqui? A pessoa faz uma inspiração bem forçada, bota na boca esse aparelho numa mangueirinha
e sopra para fora com muita força, de maneira explosiva. E aí, esse aparelho ele não vai medir todo o ar que saiu, ele mede só o que saiu no primeiro segundo. Tá? Então, é chamado de choque respiratório esse teste. E ele vê, então, como é que está então, a saúde pulmonar, ver se está começando a ter algum tipo de resistência brônquica. Ele pode ser um primeiro indicativo de que aquela pessoa está começando a ter enfisema pulmonar. Por exemplo, é muito comum se utilizar com pessoas que são fumantes para ver o quanto de prejuízo já o cigarro causou para o seu pulmão. Esse outro teste aqui, chamado então, coeficiente respiratório limítrofe, ele é essa capacidade total ventilatória. Então, a pessoa expira e inspira de maneira acelerada e profunda ao longo de 10 segundos. E nada mais é do que ele mede o quanto entrou e saiu de ar nesses 10 segundos em que a pessoa fez essas inspirações e expirações forçadas. Tá? É mais um teste para ver como é que está a saúde pulmonar. Então, diferente daqueles volumes lá que eles são parados, esse aqui leva em consideração o tempo, então. Tá? E aqui aparece a regulagem da nossa ventilação de acordo com a intensidade do exercício. Tá? Então, eu tenho 3 intensidades de exercício aqui, exercício leve, exercício moderado, exercício mais intenso, e o quanto que a nossa ventilação vai ser acelerada, quanto que ela vai ser alterada. Tá? Então, as linhas aqui vinham antes de começar o exercício começou no momento zero, e aí então, tem um exercício leve, um exercício moderado, um exercício mais pesado, e essa é a diferença, então, na quantidade então, de litros por minuto aqui que a pessoa está ventilando. Então, vai lá do exercício leve, que a pessoa está ventilando por volta de 60 litros por minuto, até ela chegar perto de, por exemplo, 120 litros por minuto aqui num exercício bastante intenso. Tá? E um dos efeitos que o treinamento tem, como ele torna toda essa parte de absorção do oxigênio mais eficiente, uma pessoa treinada literalmente precisa respirar menos. Tá? Então, eu tenho aqui a pessoa fazendo o mesmo trabalho, eu tenho aqui a pessoa pedalando, né? 100 watts, 120 watts, eu vou aumentando os watts aqui de pedal, e claro que por uma mesma carga, né, para produzir 100 watts, uma pessoa treinada está ventilando por volta de uns 35 litros por minuto, e para produzir esses mesmos 100 watts, um destreinado precisa aí de uns 40 e poucos litros, quase 45 litros por minuto para conseguir produzir essa wattagem pedalando. Tá? E uma coisa que a gente sabe que existe no meio esportivo, que é a manobra de Valsalva, tá? Que que as pessoas usam para levantar objeto muito pesado. Tá? Eu já comentei com vocês em aula sobre o Valsalva, quando a gente falou sobre a aula de sistema circulatório, né? Mas que aquela trancada de ar que se faz quando a gente vai levantar alguma coisa pesada, e algumas pessoas que treinam esses esportes que envolvem força pura, como levantamento de peso e similares, muitas vezes fazem a Valsalva, que é trancar a respiração, tá? E diz que para melhorar o suporte, então, o diafragma fica ali bastante contraído para manter a respiração interrompida enquanto a pessoa está fazendo essa força. Bom, tem a Valsalva e tem também uma coisa que pode acontecer, é quando a pessoa começa a entrar em dispneia, que é uma ventilação muito rápida, tá? Que a pessoa, quando começa a aumentar a intensidade de exercício, a pessoa pode recorrer a isso aqui, quer dizer, isso é feito de forma instintiva, ninguém fica pensando que vai fazer isso aqui. Mas, enfim, acontece essa aceleração aí da respiração, tá? E geralmente isso aqui é visto em pessoas de baixo condicionamento. É aquela pessoa que começa a fazer um exercício e vai acelerando o exercício, daqui a pouco a respiração dela fica totalmente errática, fica uma respiração sem um ritmo, assim, acelerada, e o corpo dela não está conseguindo absorver o que deveria absorver, então não está conseguindo fazer as trocas gasosas de CO2 e O2, tá? Porque a ventilação não está regulada como deveria estar. Tá? Então, isso é muito comum quando a pessoa está, então, com falta de condicionamento físico. E acontece também a hiperventilação,
que é quando a gente está respirando além daquilo que a gente precisaria, tá? Então, existe uma manobra que eu acho que já comentei com vocês, que é a hiperventilação voluntária. Quando a gente faz isso, a gente faz algumas 3 ou 4 movimentos de hiperventilação, a gente bota para fora mais ar, botando para fora então mais CO2. Isso leva a um ligeiro aumento ali no pH sanguíneo, mas é uma coisa muito rápida, tá? Acho que eu já comentei com vocês que alguns atletas fazem isso, tipo 1 segundo e meio antes de uma largada, seja no atletismo ou em natação, na tentativa de mudar um pouquinho ali o pH sanguíneo e aumentar, teoricamente, a sua capacidade de suportar o esforço, mas um tipo de coisa que não faz mal, mas ninguém comprovou que tem algum efeito real, na verdade. Mas, enfim, o que é isso aqui? O CO2, né, o gás carbônico, ele tem um caráter ácido. Então, quando a gente hiperventila, a gente bota para fora bastante CO2. Quando tu bota para fora uma coisa que tem um caráter ácido, tu aumenta um pouco o pH do meio interno, tá? E uma coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que a ventilação, tá? Esse entra e sai de ar, em nenhum momento isso é um limitante para a nossa absorção de oxigênio, tá? Ou seja, o VO2 máximo, ele é limitado na verdade, pela nossa capacidade lá celular de fazer essa absorção, né, em nível sanguíneo isso, tá? Não é uma questão de entrar mais ar, por exemplo, tá? Então, não adianta tu tentar botar mais ar para dentro se o teu processo lá de entrega do oxigênio em nível muscular não funciona bem, que é isso sim que, na verdade, quer dizer, o VO2 aumenta quando? Quando a gente aumenta a capilarização, quando a gente aumenta a quantidade de sangue, quando aumenta as hemácias, quando aumenta a capacidade do corpo de entregar oxigênio em nível celular, e não no sentido de ficar respirando mais rápido, não vai mexer com o nosso VO2, tá? Então, pode acontecer, então, uma ligeira hiperventilação quando a pessoa começa a aumentar a intensidade do exercício, então, tá? Porque tu começa a ter uma produção maior de CO2, tá, no meio interno e tu quer botar para fora. Então, a gente tende a pensar que se eu começo a me exercitar, eu preciso de mais oxigênio, por isso eu respiro mais, mas na verdade, quando a gente começa a fazer exercício, a coisa que mais te manda acelerar a respiração não é a falta de oxigênio, mas na verdade é o excesso de CO2 interno, tá? Então, o que mais te... E a mesma coisa quando a gente tranca a respiração e afunda, por exemplo, tá? Em água, né? Não é aquele desespero por respirar que tu começa a ter depois de um certo tempo, não é porque tu está precisando de oxigênio, é porque os teus tecidos vão começar a ficar saturados de CO2. E aí tu precisa, na verdade, botar esse CO2 para fora, ao invés de botar mais O2 para dentro. Vou fazer uma pequena pausa aqui, mas senão não vou nem perceber. Então, pessoal, o que é a ventilação? Como é que ela é definida, então, né? A ventilação ela vai ser esse volume corrente, né, aquele que entra e sai a cada respiração, vezes a frequência respiratória, que é a velocidade com que a gente respira, tá? Então, é isso que eu falei que o nosso corpo regula de maneira automática, que quando a gente precisa de mais ar, ou ele aumenta o volume corrente, que é o quanto está entrando e saindo, ou ele aumenta a frequência respiratória, mas ele faz um balanço aqui, uma conta de um custo-benefício para ver o que é o mais econômico energeticamente para a gente, quando quer suprir a nossa necessidade de respiração, tá? E essa regulagem, então, ela é feita através de vários processos, mas basicamente o que é? O nosso corpo tem vários sensores que dizem quando a gente precisa respirar um pouco mais ou um pouco menos, tá? No sentido de manter a nossa homeostase. E aí eu estou falando de basicamente manter o suprimento de oxigênio e que isso vai ser alterado, então, muito pelo exercício físico, tá? O que mais altera a nossa respiração vai ser justamente o esforço físico, mas então tem lá a parte do sistema nervoso central que faz esses controles, algumas mudanças químicas que vão acontecer como mudança de pH quando a gente começa a fazer exercício,
essas mudanças químicas elas vão ser percebidas então por receptores que ficam lá nos nossos vasos, então que eles percebem essa mudança de pH, então, e sinalizam para o nosso cérebro. Tem também mecanorreceptores nos músculos. O que isso quer dizer? Quando começa a acontecer contração muscular, isso é avisado para o cérebro de que se tem um músculo contraindo, é sinal de que vai precisar de mais oxigênio, portanto, manda respirar um pouco mais. E o nosso hipotálamo tem uma região também que mantém esse ritmo aí de respiração. E esse controle de vigília é, na verdade, o sistema que nos mantém respirando mesmo quando a gente está inconsciente, tá? Então, quer dizer, mesmo uma pessoa em coma, né, ela está totalmente desligada, ela se mantém respirando, e esse sistema que a gente mantém mesmo dormindo ou em coma, ele, só como curiosidade para vocês, ele é o último sistema que ele deixa de funcionar quando uma pessoa tem Alzheimer. Por exemplo, quando a pessoa morre de Alzheimer, significa que o sistema que mantém de maneira automática a respiração para de funcionar. Tá? Então, é como se, olha, deixa de existir qualquer tipo de ordem para que a pessoa respire, e a pessoa com Alzheimer avançado, ela acaba morrendo por esse motivo. Tá? Então, uma coisa que é central nesse controle da nossa ventilação é a concentração, então, de O2 e a concentração de CO2 junto lá com o hidrogênio. Tá? O que vai acontecer? Quando começa a cair muito a concentração de oxigênio, os quimiorreceptores, quer dizer, aqueles que percebem a quantidade de oxigênio no sangue, então, eles vão mandar um sinal para o nosso sistema nervoso, dizendo que a gente precisa aumentar a respiração. Da mesma maneira, quando começa a aumentar o CO2 e aumentar a concentração de hidrogênio, vai se acelerar a ventilação. Então, basicamente é isso, quer dizer, mudança de pH, no sentido de que quanto mais hidrogênio, mais acidez eu tenho. Aumento de CO2, CO2 ele tem que ser colocado para fora, então quando começa a acumular muito CO2 no meio interno, acelera a respiração, ou uma relativa carência de oxigênio. Então, esse balanço aí dos dois gases, oxigênio e gás carbônico, junto com esse controle do pH, é que vão fazer com que o nosso corpo, então, aumente ou diminua essa necessidade por respirar. Tá? E, claro, com o exercício físico, o que o exercício físico faz? Ele usa mais oxigênio, ele produz, como resultado, mais CO2 e também produz mais esses íons hidrogênio, que vai fazer, então, essa queda de oxigênio, aumento de CO2 e aumento de hidrogênio, entre parênteses, queda de pH, necessite que a gente respire um pouco mais. Tá? E aí, como é que a gente aumenta essa respiração? A gente aumenta tanto a frequência, quer dizer, a velocidade com que a gente respira, quanto a profundidade dessa respiração, tá? E aí vai acontecendo uma cascata de eventos, que é quando a atividade ela permanece, a gente vai, então, percebendo mais esse acúmulo de CO2 e mais a acidez, e aí, então, esse sistema que está mais lá, os receptores que estão no nosso sangue começam a indicar isso, o CO2 e o pH, fazendo com que a gente acelere também a respiração. E também acontece um processo no ser humano que é o nosso sistema nervoso, quando a gente antecipa o exercício, quer dizer, tu sabes que tu vai ter que sair correndo, por exemplo, já dispara algum tipo de impulso nervoso que vai fazer tu acelerar a respiração, mesmo que tu ainda esteja parado, tá? Então, é uma questão instintiva. Tu está, uma pessoa lá numa largada de corrida, por exemplo, mesmo ainda em repouso, o corpo dela já começa a acelerar a respiração, aumenta a frequência respiratória e aumenta a profundidade, e a pessoa não está nem consciente disso muitas vezes, mas o corpo já consegue fazer essa antecipação e preparar o corpo para aquela demanda maior que vai ter, então, do sistema respiratório. Tá? E a intenção desse sistema, né, pensando sempre em homeostase, pessoal, é fazer isso aqui, manter de maneira estável as pressões parciais dos nossos gases
corporais, quer dizer, a quantidade de CO2 e O2 deveria permanecer estável e suprir com oxigênio todos os tecidos do nosso corpo. Basicamente, em exercício, estou falando aqui mais de tecido muscular, que é quem mais vai alterar, então, a sua demanda por oxigênio, né? Óbvio que todo o resto precisa de oxigênio, principalmente o cérebro, mas a demanda do cérebro ela não vai ser alterada com exercício físico, e o que é dele está garantido, tá? Então, estando em repouso, a regulação é feita basicamente por isso aqui, pelo que está mudando de oxigênio, CO2 e acidez no nosso sangue, e o corpo, então, com base nesses 3 parâmetros aqui, regula o quanto a gente vai respirar, tá? E aí pode acontecer uma certa hiperventilação quando a gente começa, então, a fazer um exercício físico que vai aumentando muito essa intensidade, tá? E se eu hiperventilo, então eu posso temporariamente botar um pouco mais de CO2 para fora, que eu já comentei isso aqui. Quando eu boto mais CO2 para fora, eu posso atrasar um pouquinho esse estímulo da respiração. Não sei se você pode fazer isso, experimentar, quer dizer, quando tu faz uma hiperventilação, tu faz 5 ou 6 inspirações e expirações forçadas, assim que tu faz isso aí, tu percebe que a tua frequência respiratória, logo em seguida, ela baixa muito. Se tu vinha respirando, por exemplo, 12 movimentos por minuto, quando faz essa inspiração e expiração forçadas, no minuto que segue isso aqui, a tua respiração que vinha em 12 movimentos por minuto vai cair para 8. Né? Por quê? Porque como tu botou bastante ar para fora, tu botou bastante CO2 para fora, diminui esse estímulo interno, então, que te manda respirar, tá? Então, após uma hiperventilação, a gente vai respirar um pouco menos, literalmente, tá? E o chamado autorreflexo pulmonar é um processo que o nosso corpo tem, de que é quando a gente faz uma inspiração, assim que a inspiração encerra, a gente automaticamente, instintivamente, começa a fazer a expiração, tá? Tanto é que a gente percebe tem alguns processos que se fazem em meditação, que é tu inspira, tranca a respiração e depois tu solta o ar, por exemplo, é uma coisa que a gente pensa que é bastante artificial para o nosso corpo, a gente precisa controlar muito isso, porque o reflexo normal é, no momento em que a inspiração encerrou, tu já começa a fazer a expiração, a gente não tem um descanso ali, um tempo entre acabar a inspiração e começar a expiração, uma coisa que ela é meio que contínua, né? Ela é constante ali. E veja, uma mudança pequena, de 2% no CO2, já vai fazer com que a gente precise dobrar esse volume de ar que a gente está respirando, tá? E como é que esse volume ele é alterado em exercício, então? Quando a gente começa a fazer um exercício, tu vai aumentando a ventilação de acordo com o aumento de intensidade. Mas lá no início do exercício, quer dizer, tu passou do repouso para uma caminhada, por exemplo, primeira coisa que o corpo faz é aumentar o volume corrente, quer dizer, aprofunda um pouco mais as expirações e as inspirações. E se tu vai passar de uma caminhada para começar a correr e vai acelerando essa corrida, aí tu vai começar a acelerar, então, a frequência respiratória. Então, quer dizer, primeiro o nosso corpo começa a inspirar mais profundamente e expirar mais prolongadamente, para tentar aumentar a captação de ar, né? E se a intensidade continua aumentando, além de fazer essa respiração um pouco mais aprofundada, tu começa a aumentar a frequência respiratória. Chega num ponto, na verdade, que a frequência respiratória ela fica tão alta, quer dizer, numa intensidade muito alta, que aí tu não consegue mais fazer a expiração e a inspiração de maneira muito aprofundada, tá? Então, é bem curioso, que tu começa a entrar em exercício, tu vai respirando de maneira mais prolongada, tanto para dentro quanto para fora. Aí vai aumentando a intensidade, tu começa a respirar mais rápido. Só que é uma coisa que é tipo uma gangorra, né? Quanto mais rápido tu inspira e expira, menos profundo tu consegue fazer essa respiração, né? Então vai chegar um ponto que tu vai estar lá numa intensidade muito alta, que tu vai estar respirando, vamos dizer assim, de certa forma, superficialmente, muito rápido,
tá? Então, meio que vai havendo uma mudança, então, que não respiras mais tão aprofundadamente, mas tu vai acelerar bastante essa respiração, tá? E a ventilação por minuto é isso aqui, é o volume de ar, então, que tu bota para dentro e para fora dos pulmões em litros por minuto, tá? E a regulação ventilatória, então, a gente tem um centro que controla a nossa respiração, que fica nessa região aqui do nosso sistema nervoso central, tá? Na nossa ponte, no nosso bulbo aqui. E aí a gente tem alguns quimiorreceptores centrais que ficam aqui. O que quer dizer um quimiorreceptor central? Nessa região, então, o sangue que passa por aqui está sendo constantemente avaliado em relação ao seu pH e principalmente em relação a quanto de CO2 tem, tá? Porque se o sangue que está passando aqui está com pH ácido, está com pH muito baixo, já vai partir daqui uma ordem para que tu precisa respirar mais, tá? Para botar para fora o CO2. Aí tu tens quimiorreceptores periféricos, que eles fazem o quê? Essa mesma função que acontece aqui na parte do sistema nervoso central, de perceber o quanto tem de CO2 e como é que está o pH, mas aqui também tem uma variação mais aprofundada de como é que está o oxigênio nessa região. Então, isso aqui, pessoal, em toda a nossa árvore circulatória, a gente tem esses quimiorreceptores, então, que estão constantemente avaliando como é que está a quantidade de oxigênio, de CO2 e como é que está o pH do sangue que está passando por ali, tá? Se esses quimiorreceptores, entre aspas, julgarem que algum desses valores aqui não está o que ele esperaria que tivesse para manutenção da nossa homeostase, ele lança, então, uma ordem, uma mensagem para o sistema central, olha aqui, ó, está muito ácido aqui, ou está com muito CO2, ou está com falta de oxigênio, manda uma mensagem para o sistema inspiratório e daqui do sistema nervoso vai partir a ordem para que a gente acelere a respiração ou aprofunde a respiração. Outra coisa é que a contração muscular, por si só, também dispara mensagens para o sistema nervoso de que a gente precisa respirar mais, tá? Então, um pouco a gente começa a mexer a musculatura, mesmo antes que tu tenha mudança nesses parâmetros químicos aqui do sangue, tu já vai começar a respirar um pouco mais, só pelo fato de começar a te mexer mais, tá? Isso também acontece, então, a partir dessas ordens aqui, tanto do músculo quanto dessas mudanças nos parâmetros fisiológicos, a ordem, então, vai partir do sistema nervoso para que o diafragma e a musculatura intercostal comece a se mexer mais, tá? Olha, começa a subir e descer de maneira mais frequente ou de maneira mais pronunciada o diafragma e começa também a mexer mais a musculatura intercostal, tá? E aí, os nossos pulmões têm sensores que percebem esse estiramento maior dos pulmões, tá? E aí, quando isso aqui começa a ficar mais pronunciado, a gente começa a utilizar mais, inclusive, musculaturas acessórias para que a gente consiga respirar de maneira mais aprofundada ainda, ou precisa acelerar mais ainda, tá? Então, basicamente, a regulação é assim, pessoal. Então, tu tens lá alguns locais do corpo que percebem como é que está o conteúdo do sangue, tanto de CO2 quanto de O2 e como é que está o pH. Então, esses sensores, quando percebem essa mudança nos gases ou na acidez, avisam o sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central manda uma ordem nervosa para a musculatura para que tu acelere essa respiração, tá? E também a própria contração muscular dispara alguma ordem lá para que o sistema nervoso acelere essa respiração, fazendo com que toda a musculatura envolvida no processo de expiração e de inspiração seja mais ativada, tá? E como é que se dá o transporte de gases, então, no nosso sistema? Existe uma coordenação muito bem feita aí entre esse ar que está entrando e saindo, que a gente chama de ventilação, e a perfusão. O que é a perfusão? A perfusão é o processo de absorção de oxigênio pela nossa musculatura, tá? Porque de nada adianta tu botar mais ar para dentro se tu não consegue absorver esse oxigênio em nível muscular. É aquilo que eu falei, quer dizer, o VO2
não tem a ver com o quanto tu consegue botar de ar para dentro e para fora, tem a ver com quanto tu consegue absorver em nível celular do oxigênio. Então, essa razão aí, essa relação ventilação-perfusão, fica quase sempre perto de 1. Ou seja, o que isso quer dizer? O oxigênio que está entrando é o que está conseguindo aproveitar. Tá? Então, tem sempre uma quantidade muito parecida ali de oxigênio que está circulando nos nossos alvéolos, né? Circulando nos nossos alvéolos, aquilo que a gente consegue absorver. Quer dizer, o que entra de oxigênio está sendo aproveitado, essa chamada de razão perto de 1. Quando a gente começa a fazer exercício, então, ela muda um pouquinho, né? Porque tu vai começar a absorver mais oxigênio de repente, tá? Então, exercício leve, ela vai permanecer igual perto de 1, mas quando começa a aumentar a intensidade de exercício, ela vai mudar um pouco, porque tu vai aumentar de maneira repentina essa absorção de oxigênio. E aí, o que acontece? Vamos entrar um pouco mais naquela diferença arteriovenosa. A gente está em repouso, o teu sangue tem por volta de 200 ml de oxigênio por litro, tá? E aí tem um débito cardíaco de 5 litros por minuto, quer dizer, se tu tens em cada litro 200 ml, em 5 litros tu vai ter por volta de 1 litro de oxigênio por minuto, que é o que a gente está transportando no nosso corpo. Tá? E aí tu capta por volta de 250 ml e 750 ml de oxigênio vão retornar para o coração. Isso fica um sistema meio que de reserva de oxigênio, mas veja que a gente não está utilizando tudo aquilo que a gente que tem disponível em circulação para o nosso corpo. Tá? Bom, quando a gente entra em exercício, então, aumenta esse consumo de oxigênio pelos músculos, fazendo com que reduza a pressão parcial de oxigênio nos nossos tecidos. Como estou dando aula aqui, vocês não falam nunca comigo, eu falo sem parar, a garganta vai estourando. E aí acontece uma coisa, pessoal, que até agora eu não falei, que é o seguinte: a hemoglobina, que é quem carrega o nosso oxigênio, ela tem uma força de atração pelo oxigênio, tá? Como se fosse um ímã que puxa um pedaço de ferro. Tá? E você sabe que existem ímãs muito mais potentes que outros ímãs. Talvez tu pode ter ímã que tu vai ter que encostar, por exemplo, no metal para ele puxar o metal, e tem ímã que lá, sei lá, 4, 5 centímetros de um parafuso, ele já puxa para si o parafuso, tá? Bom, obviamente um ímã, ele vai ter essa força de atração que o ímã tem, ele é constante. Mas a hemoglobina, ela também tem uma força de atração que mantém justamente o O2 agarrado nela. Só que, diferente do ímã, que puxa o ferro sempre com a mesma força, essa potência de ligação, essa força com que a hemoglobina se agarra com o oxigênio, ela vai variar de acordo com algumas coisas. E uma delas é que, se existe menos oxigênio no meio, a hemoglobina diminui essa força de atração que ela tem com o oxigênio e ela libera mais facilmente o oxigênio, tá? Essa é uma das coisas que regula, então, essa força de atração que a hemoglobina tem pelo oxigênio. Bom, depois eu vou voltar a falar em relação a essa força de atração hemoglobina-oxigênio. E quando a gente fala de medida de VO2 máximo, por exemplo, uma coisa que se faz é ficar avaliando no ar que aquela pessoa está respirando, né? O atleta, por exemplo, tá fazendo um teste lá, tu sabe quanto ele está inspirando de oxigênio e tu mede quanto ele está botando para fora de oxigênio. Quando tu faz essa medida, tu consegue ver o quanto ele está absorvendo, por exemplo, de oxigênio. E tu bota o sujeito em uma esteira, ele vai aumentando a intensidade, e tu vê que ele vai cada vez absorvendo mais oxigênio, tá? Porque o que está entrando é constante, é o ar atmosférico. O que está saindo, ele vai diminuindo o conteúdo de oxigênio. E tu vê, olha, vai chegar num ponto em que para de diminuir. Quer dizer, olha, vamos chutar, vem entrando sempre 10 de oxigênio e ele está devolvendo 8, ou seja, está absorvendo 2.
Aí está entrando 10 pelo ar atmosférico e ele está botando para fora 6, ele está absorvendo 4. E tu continua acelerando o exercício. Aí continua entrando 10, porque esse número é constante, e ele está botando para fora 3, ou seja, está absorvendo 7. Aí tu acelera mais ainda o exercício, ele continua absorvendo 10 e botando para fora 7. Que isso quer dizer, olha, o VO2 máximo desse cara estacionou, é isso aqui. Então é 7, tá? Eu usei números totalmente hipotéticos, que no sentido de que, olha, essa avaliação constante, quanto que está entrando de ar pelo ar atmosférico, quanto que está saindo de oxigênio, que vai me dizer qual é o VO2 máximo dele, tá? E essa razão de troca respiratória tem a ver com isso, porque a gente consegue ter uma noção por aqui do quanto aquele corpo em exercício está utilizando de carboidrato ou de gordura, tá? Lembrando que o metabolismo oxidativo, que depende de oxigênio, consome gordura, usa gordura, tá? Então, quando a razão que tem isso aqui é o débito de CO2, dióxido de carbono e volume de oxigênio consumido, essa continha aqui, volume de CO2 dividido pelo volume de O2, vai ser então essa razão de troca respiratória, também chamada de quociente respiratório, tá? Então, isso aqui, claro, durante steady state, quer dizer, um exercício contínuo, tu consegue avaliar. Agora, se a pessoa está num exercício que ela está hiperventilando ou uma intensidade que está muito, um sobe e desce constante, tu não consegue ter muita noção disso aqui, tá? O que a gente sabe? Quando a gente avalia essa razão de troca respiratória, essa continha que a gente estava olhando, o VaCO2 sobre o CO2, ela vai ser igual a 1. Tá? Quando a gente está no metabolismo que ele é mais de gordura, que tu usa mais oxigênio, como o oxigênio estava embaixo naquela conta ali, essa razão de troca respiratória ela tende a diminuir. Então, geralmente, ela vai ficar entre 0,7 e 1,0. Quanto mais próximo de 0,7, então, mais quantidade de gordura a pessoa está utilizando. E uma razão de troca respiratória, quer dizer que nada mais é do que essa avaliação de quanto de um gás está entrando e saindo e quanto do outro gás está entrando e saindo, quando aquela conta fica em 0,85, significa que ela está num nível de exercício, essa pessoa, que está equilibrado os dois substratos, gordura e carboidrato, tá? Quer dizer, quando tu tem um metabolismo predominantemente aeróbico, tu vai estar perto de 0,7, que a quantidade de oxigênio vai ser muito maior do que a quantidade de CO2, indicando que aquele corpo está gastando mais gordura durante esse exercício, logo está muito mais aeróbico, né? Agora, quando ela está quanto mais próxima de 1, menos oxigênio vai estar usando, tá? E vai então indicar que tu está fazendo um exercício que vai estar, não que seja anaeróbico, mas ele vai estar mais afastado do metabolismo predominantemente aeróbico, tá? Isso aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês como é que esse tipo de cálculo é feito e da onde é que sai aqueles cálculos de VO2 máximo que se faz. Então, nada mais é do que isso aqui, pessoal, de saber que quanto entra de um gás, quanto sai desse gás, quanto entra do outro, quanto sai do outro gás. E a gente consegue, de maneira indireta, então, ver que, olha, essa pessoa está gastando muito oxigênio, o que isso significa? Que ela está com metabolismo bastante aeróbico ainda. Tá? E algo que a gente já falou quando falou de sistema circulatório, que é aquela diferença arteriovenosa de oxigênio, então, que é o conteúdo de O2 no sangue arterial e no sangue venoso. E aí, então, eu falei para vocês isso aqui várias vezes já, mas eu acho que eu não cheguei nunca a quantificar isso aqui, mas no sentido de que a gente tem por volta aí de 200 ml de oxigênio em cada litro de sangue, tá? E aí, por volta de 50 a gente vai utilizar em repouso. Ou seja, vai ter uma diferença aí arteriovenosa de 50 ml de O2 por minuto, tá? Porque o sangue arterial está com 200 ml e o sangue venoso volta com 150, quer dizer, utilizei 50. Essa vai ser uma diferença arteriovenosa. Quando eu começo a fazer exercício, eu aumento essa diferença, tá? E uma pessoa treinada, então, consegue aumentar mais ainda essa diferença. Já foi questão de prova de vocês, quer dizer, uma grande diferença arteriovenosa significa que aquele corpo é bastante condicionado porque ele consegue extrair bastante oxigênio do sistema sanguíneo, tá? Então, o treinamento aumenta essa diferença,
por várias razões, principalmente por causa de uma musculatura mais capilarizada, mas também por um sistema mitocondrial muito mais eficiente, que consegue utilizar mais oxigênio durante uma situação de exercício. Tá, isso aqui é só repetindo um pouco, mas mais uma vez falando que o condicionamento físico vai aumentar essa diferença arteriovenosa. E aqui está com números, tá? Então, a gente tem uma situação de repouso aqui. 20 ml de oxigênio, que é o que está no nosso sangue arterial, e aí ele vai perder por volta de 4 a 5 ml de oxigênio quando passa por toda a circulação do nosso corpo, e a veia vai voltar, então, com 15 a 16 ml de oxigênio. Então, uma diferença de 20 para 15 a 16, uma diferença de 5 ml de oxigênio para cada 100 ml de sangue. Isso aqui é repouso. Quando eu vou para o exercício, bom, eu tenho de novo os mesmos 20 ml de oxigênio. Por quê? Porque esses 20 ml, pessoal, é do sangue arterial, que é aquele sangue que acabou de receber a carga de oxigênio que veio do meio externo. Só que agora o corpo vai conseguir absorver por volta de 15 ml. E aí volta mais ou menos uns 5 ml de oxigênio. Quer dizer, a diferença arteriovenosa aqui ficou de 15 ml, porque tinha 20, extraiu 15, sobraram 5, então ficou uma diferença aí de 15 ml de oxigênio. Tá? E esse oxigênio que está no nosso sangue, ele está ligado então à nossa hemoglobina, tá? Que é a proteína dos eritrócitos, que são os nossos glóbulos vermelhos. Então, geralmente, em situações normais, pessoas sadias, a hemoglobina está por volta de 98% saturada com oxigênio. E a gente não precisa de tudo isso aqui. Tá? Agora, com a Covid-19, a gente falou bastante dessa questão de saturação de oxigênio. Tá? E aí, se vocês verem esse termo aqui, desoxihemoglobina, que diz quando pode aparecer um livro, coisa assim, nada mais é do que a hemoglobina quando ela está vazia, ela está sem o oxigênio. Tá? Quando a gente chama de hemoglobina, quando ela está carregada com oxigênio, chama de oxihemoglobina, e quando ela perdeu o oxigênio, ela é chamada de desoxihemoglobina. Às vezes podem ver em algum livro esses dois termos aqui, oxihemoglobina ou desoxihemoglobina, é só essa questão de estar com ou estar sem o oxigênio. Então, uma hemoglobina consegue carregar 4 moléculas de oxigênio, tá? Então, um aparelhinho que se usa para ver essa capacidade, o quanto da hemoglobina está saturada com oxigênio, são os oxímetros, tá? Que ficaram famosos agora com a Covid-19, que é aquele aparelhinho que a pessoa bota na ponta do dedo, eu tenho, mas não está perto de mim aqui, em que o aparelho emite um feixe de luz, uma luz infravermelha, e essa luz passa pelo sangue próximo à nossa pele, tá? E então o aparelhinho ele tanto emite essa luz quanto capta de volta essa luz, e ele vê o quanto de luz foi perdida nesse processo e consegue saber então como é que está ali a saturação da nossa hemoglobina, tá? Então, ele faz uma avaliação, literalmente, dos nossos glóbulos vermelhos para saber como é que eles estão carregados de oxigênio. Uma coisa que soava um alarme é quando a pessoa agora estava com Covid-19 e começava a baixar muito de 85, 80, a saturação significava que a pessoa estava ficando com algum quadro já que era preocupante. Eu não sei se vocês lembram, algumas pessoas estavam com Covid-19 e elas estavam com uma sensação normal, elas estavam bem, aparentemente, mas se percebia que ela estava começando a ter uma saturação mais baixa de oxigênio na hemoglobina, tá? E aí, nessa leva de Covid-19, várias marcas lançaram também essas Smart Bands, até a própria Mi Band lançou acho que é a partir da Mi Band 6, acho que já fazia também essa avaliação de saturação de oxigênio, e é um aparelhinho que é utilizado no ambiente hospitalar a toda hora, tá? Pessoas, então, que estão acamadas, ou estando em coma ou não, em UTI, por exemplo, ficam com essa avaliação constante aqui, porque para ver se a pessoa está recebendo, por exemplo, a respiração externa, recebendo oxigênio, precisa aumentar a quantidade de oxigênio. O edema pulmonar que acontece quando a pessoa fica acamada pode alterar um pouco também essa saturação de oxigênio, tá?
Então, aqui aparece a nossa célula vermelha, né, o nosso eritrócito, e aqui ela está cheinha de oxigênio ou mais esvaziada de oxigênio. E o que acontece? Como eu falei, quando a hemoglobina está com pouco oxigênio e ela passa ela está num meio que é rico em oxigênio, ela tem uma atração muito forte por esse oxigênio, tá? Então, a hemoglobina aqui no caso, ela está passando, ela veio dos pulmões, então, tá? O sangue passou por lá, recebeu todas as moléculas de oxigênio, ela foi, entre aspas, passeando pelo nosso corpo, onde ela foi liberando esse, esse oxigênio. E então, essa velocidade de absorção ou liberação de oxigênio depende, então, dessa pressão parcial do meio em que ela está. Tá? Se ela vem, então, carregada de oxigênio e ela chega num meio onde está pobre em oxigênio, ela vai soltar todo esse oxigênio. Se ela tiver carregada de oxigênio num meio que também tem bastante oxigênio já, ela não vai liberar esse oxigênio. Tá? Então, uma das coisas que faz com que a hemoglobina, entre aspas, agarre com mais força ou menos força o oxigênio, vai ser o pH. Tá? Além do pH, a temperatura. Então, o que acontece? Quando começa a aumentar a temperatura ou começa a cair o pH, a ficar mais ácido, a hemoglobina diminui essa atração que ela tem pelo oxigênio, no sentido de que ela vai liberar mais facilmente o oxigênio, tá? Então, quando a gente começa a fazer exercício, essas duas coisas acontecem. A nossa temperatura corporal tende a subir e o pH do meio interno tende a descer. Então, essa combinação temperatura mais alta, pH mais baixo, diminui a atração que a hemoglobina tem pelo oxigênio. Para que isso serve? Para que ela libere mais oxigênio, porque o corpo está precisando de mais oxigênio. Se a pessoa está fazendo exercício, está precisando de muito mais oxigênio. E aí, então, a hemoglobina se agarra com menos força ao oxigênio, liberando para que o corpo possa utilizar esse oxigênio porque ele está em exercício. Tá? Então, essas duas coisas aqui, acidificação e temperatura muscular, alteram essa afinidade que a hemoglobina tem pelo oxigênio. E a gente tem dois efeitos, tem duas regras da biofísica aqui que regem, então, essa atração que a hemoglobina tem pelo oxigênio, tá? Então, o efeito de Bohr, isso aqui era um pesquisador, o que esse efeito, essa norma biofísica nos fala aqui? Quanto mais ácido e mais quente for o meio, menor vai ser essa força de ligação entre oxigênio e hemoglobina, tá? É aquela história do ímã que eu falei para vocês, que tem alguns ímãs que vão ser mais fortes que outros, no sentido de atrair um ferro, né? Só que no ímã, essa atração que ele tem, ela é constante. E a hemoglobina, a força de atração que ela tem para ficar com esse oxigênio agarrado nela, varia de acordo com o meio em que ela está, então, tá? Então, a acidez, aumentando a acidez e aumentando a temperatura, quando isso acontece, a hemoglobina segura o oxigênio com menos força, tá? E aí tem um outro efeito que é o de Haldane, que era um outro pesquisador, que ele define uma coisa parecida, só que não é em relação ao oxigênio, mas em relação ao CO2, tá? O que isso quer dizer? Quanto maior a concentração de oxigênio no sangue, menor vai ser a afinidade da hemoglobina pelo CO2, porque com menos força ela vai agarrar o CO2. Porque a gente não falou até agora, mas a hemoglobina ela carrega tanto o oxigênio quanto o CO2. A gente viu lá no início da aula que ela vinha pelo sangue venoso carregando o CO2, ela chega num lugar onde ela libera esse CO2 e agarra o oxigênio, tá? Então, dependendo da concentração de CO2, isso aqui, ela também vai alterar essa força de atração que ela tem pelo CO2. Então, quanto mais alta a concentração de oxigênio no sangue, tá? Menor vai ser a afinidade da hemoglobina pelo CO2. Então, esses dois processos aí, o que eles fazem?
É a maneira com que o nosso corpo tem de tentar manter equilibrada essa questão de fornecer oxigênio e limpar o corpo do dióxido de carbono, fazendo com que, à medida em que a pessoa passe do repouso para o exercício, quais são os processos internos que vão acontecer? A temperatura corporal tende a aumentar, o pH tende a cair, a quantidade de CO2 no meio interno tende a aumentar. Quando essas coisas acontecem, a hemoglobina começa a se comportar de uma maneira diferente em relação ao quanto ela vai liberar de oxigênio e com quanta força ela vai atrair o CO2 e atrair o oxigênio. É uma maneira que o corpo tem, gente, de regular isso aí. Essa liberação de O2 e de CO2 pela hemoglobina de acordo com o que está acontecendo, tá? É uma coisa, quando a gente consegue entender uma coisa muito perfeita, como é que a natureza tem esse controle assim tão preciso de que quando começa a precisar um pouco mais de determinado gás, ou quando muda a temperatura, quando muda o pH, essa força de atração muda, porque a hemoglobina não é. Esse é um dos motivos que se fala que assim, talvez a gente nunca consiga fazer, por exemplo, sangue artificial, né? Porque, como é que seriam, mesmo que a gente entre a chamada nanociência, né? Quer dizer, começar a produzir nanopartículas e coisas que são muito pequenas, não se consegue imaginar como é que tu faria uma coisa similar à hemoglobina, por exemplo, que tivesse essa regulagem tão bem feita de que uma mudança de meio grau, uma mudança mínima lá de pH, altera o quanto ela vai atrair o oxigênio. Então, uma coisa, a gente não tem como pensar em criar uma coisa dessa que a natureza criou milhares de anos atrás. Mas, claro, a gente nunca conseguiu fazer uma hemoglobina artificial, por exemplo. Como seria um computador que faria essa regulagem aí de atração pelo oxigênio e pelo CO2, dependendo da temperatura, dependendo de pH, dependendo de concentração dos gases. Então, traduzindo o que eu já falei aqui, quer dizer, a gente está em exercício, então, quanto mais alta a intensidade desse exercício, mais o pH vai tender a cair, então, tá? Mais a temperatura vai tender a subir, e com isso as nossas hemácias, as nossas hemoglobinas vão liberar mais oxigênio. Se o corpo está aumentando de temperatura com pH caindo, significa que ele está precisando de mais oxigênio. E a hemoglobina libera mais rapidamente esse oxigênio, tá? Ainda, os prótons de hidrogênio que a gente produz durante o exercício, né, eles vão se ligar nas hemácias no local onde poderia ficar o oxigênio, tá? E aí não se assustem com esses dois gráficos aqui, eles só estão mostrando, na verdade, o que eu já falei, tá? Que é, à medida em que o pH cai, tá? pH mais ácido, aqui, ó, pH baixo, ou seja, alto CO2, quanto mais ácido o pH cai, menos saturada a hemoglobina fica com oxigênio. O que isso quer dizer? Mais ela perde oxigênio, tá? Então, esse aqui é o gráfico que ilustra essa mudança que eu falei em relação ao pH, e esse outro gráfico mostra a mudança em relação à temperatura. O que eles estão mostrando? É o que eu já falei. Aumentos de temperatura fazem com que a hemoglobina largue, né, largue entre aspas, mais facilmente o oxigênio, e quedas em pH também fazem com que a hemoglobina libere mais facilmente o oxigênio. Porque se está caindo pH, significa que aquele corpo está precisando de mais oxigênio, tá? Porque está acelerando a respiração, e se está aumentando a temperatura, também significa que o corpo está entrando num estresse maior e está precisando de mais oxigênio. Quer dizer, significa que a intensidade do exercício está sendo aumentada, tá? E o termo mioglobina, pessoal, é o pigmento muscular. O que é isso aqui? Hemoglobina é o pigmento lá do nosso sangue. A hemoglobina é que deixa a nossa célula, o eritrócito, avermelhado.
E a mioglobina é o pigmento que deixa a nossa parte muscular com aquela cor, tá? Então, é só uma questão que a gente tem uma certa quantidade de oxigênio nos nossos músculos e esse oxigênio está ligado à mioglobina, tá? E quando o oxigênio está ligado lá no nosso sangue, o pigmento é a hemoglobina. Elas são bastante parecidas, são cadeias proteicas que têm essa afinidade pelo oxigênio, sendo que uma está localizada no músculo, outra está localizada no nosso sangue, lá nos nossos eritrócitos, tá? Então, elas ficam na superfície lá dos eritrócitos e elas dão, então, essa coloração aí que a gente vai ter mais em fibra lenta, né? Mais vermelho escura, justamente por causa disso aqui. Então, a fibra ela vai ser mais rica, então, em mioglobina, porque é uma fibra que utiliza mais oxigênio por ser mais no metabolismo mais aeróbio, tá? E a mioglobina, ela se agarra com mais força no oxigênio do que a hemoglobina, tá? E aí, quando a gente começa a fazer exercício, ela é a primeira fonte de oxigênio que o nosso músculo usa é justamente o da mioglobina, porque está dentro do músculo. Primeiro o músculo usa, então, o oxigênio da mioglobina para depois começar a utilizar, então, o que está em circulação no sangue, tá? Mas é só assim, é o pigmento, que a gente fala muito de hemoglobina, mas a mioglobina é a mesma coisa, mas ela quando a gente está falando que dentro da fibra muscular. E o CO2, por onde é que ele anda no nosso corpo? Então, uma quantidade de CO2 está dissolvida no nosso plasma sanguíneo. Eu tenho uma quantidade que está como bicarbonato. A forma do bicarbonato é H2CO3, então tem CO2 lá. E ligado também à hemoglobina. Então, quando a hemoglobina está lá, ela vem no sangue venoso bastante carregada de CO2, a gente chama ela de carboxihemoglobina, tá? Quando ela vem carregada de CO2, ela chega lá no alvéolo, libera o CO2 e pega de volta o oxigênio. E o que a gente comentou já quando falou de sistema circulatório, quando se usa eritropoetina, então, que na verdade é um medicamento que se usa com pessoas que estão com algum tipo de carência, por exemplo, tá? Se aumenta justamente essa concentração de hemoglobina, fazendo com que o transporte de oxigênio fique aumentado. Só que se está falando de uma pessoa que ela é sadia e aumenta de maneira artificial isso, tu vai aumentar o VO2 máximo, tu vai ter uma resposta que vai ser um rendimento esportivo maior, tá? Então, esses níveis aí de hemoglobina, eles são individuais, a gente sabe que as mulheres têm um pouco menos que homens, por exemplo, mas o que se busca, né? O hematócrito também vai ser um pouquinho maior em homem do que em mulher. O que o antidoping busca? Ele busca ver uma mudança muito brusca no hematócrito, o que pode aparecer no passaporte biológico, tá? Que é uma estratégia que as agências antidoping têm de manter o atleta constantemente sendo avaliado para saber o que são os parâmetros normais para aquele atleta. Porque eu posso chegar e dizer, olha, o meu hematócrito é alto, né? Eu digo isso, tá? Mas então, se ele é alto, tu vai ter que ele tem que estar alto sempre ao longo do ano todo, e não de vez em quando só. Então, o passaporte biológico ele mantém os atletas sendo avaliados constantemente para que, se o cara tem uma testosterona acima do normal, um GH mais alto, hematócrito mais alto, isso vai aparecer ao longo do ano todo e não somente de vez em quando, tá? E uma coisa que se faz hoje em dia também, que é uma coisa mais recente, quer dizer, aquele doping sanguíneo que eu já comentei com vocês, que a pessoa tira o seu sangue, né, ou tira o sangue de outra pessoa, guarda e depois injeta esse sangue para aumentar justamente a quantidade de glóbulos vermelhos. Uma coisa que se conseguia fazer já há um bom tempo era avaliar se aqueles glóbulos vermelhos eram realmente daquela pessoa e não de uma outra pessoa. Tá? E olha, tu está com um hematócrito alto e tu tem hemácia de outra pessoa circulando no teu sangue, tu te injetou. Claro que após uma transfusão de sangue isso vai acontecer, obviamente, tá? Mas por que um atleta sadio está recebendo uma transfusão de sangue? Mas uma outra coisa que se consegue fazer hoje em dia também, na verdade, é avaliar a idade
das hemácias, tá? Por quê? Porque as hemácias, elas duram aí por volta de 45, 60 dias, mais ou menos. Elas são destruídas, o ferro dela é reabsorvido e se produzem hemácias novas. Então, o que que acontece? Quando tu tira um sangue e armazena ele em algum lugar e tu injeta de volta ele, mesmo que ele seja o teu sangue, tu não vai detectar a hemácia de uma outra pessoa, mas esse cara tem hemácias aqui que estão com 120 dias já, por exemplo, porque ela ficou lá congelada, ela segue, de certa forma, envelhecendo, mas ela não vai se destruir e reabsorvida. Aí o cara injeta aquele sangue velho nele de volta e, olha, estão aparecendo hemácias antigas aqui misturadas com as hemácias mais novas, e é um indicativo de autotransfusão, tá? Que, na verdade, faz isso aqui, tanto a EPO quanto a autotransfusão ou transfusão de uma outra pessoa, aumenta essa quantidade aqui de glóbulos sanguíneos, fazendo, então, facilitando o transporte de oxigênio, e isso sim, aumentando o VO2 máximo, quer dizer que não adianta a pessoa respirar mais, porque, na verdade, isso aqui vai ser um limitante para o VO2 máximo, e não o fato dela respirar mais aceleradamente, tá? Bom, a musculatura inspiratória, pessoal, a que faz a gente botar o ar para dentro e para fora, a musculatura respiratória, ela tem um gasto ela consome oxigênio, da mesma maneira que o músculo de coxa consome oxigênio, tá? E ela, além de consumir oxigênio, ela também cansa. Então, muitas vezes acontece que a pessoa em atividades mais prolongadas começa a cansar essa musculatura respiratória, tá? E isso aí, em alguns eventos muito longos, pode ser, sim, um limitante do desempenho, porque que a pessoa começa a cansar, e não é somente um cansaço periférico de cansar coxa, panturrilha, etc e tal, mas também ela começa a cansar a musculatura que faz a respiração, tá? E aí, então, isso pode, de alguma maneira, prejudicar um pouco o desempenho, tá? Tem coisas que se faz para justamente treinar essa musculatura, tá? Uma, eu já mostrei esse aparelho aqui que é utilizado em ambiente hospitalar, mas tem alguns aparelhos como esses dois aqui, eu tenho esses dois, até que a minha mulher trabalha com isso, mas o que é isso aqui, pessoal? É um aparelho que tu bota na boca para respirar, não é respiração nasal, é respiração pela boca só, tá? E aí tu consegue fazer a expiração com mais força ou a inspiração com mais força, tá? Então, esse aqui de baixo, ele tem um controle que tu regula quanto de força tu quer fazer para inspirar e quanto de força tu quer fazer para expirar. E tu fica respirando pela boca só, fazendo força, tanto para botar para dentro quanto para botar o ar para fora. Alguns mais simples são só para expiração, quer dizer, tu puxa o ar pelo nariz e tu sopra aqui e ele barra um pouco a saída desse ar, fazendo com que tu force a expiração. Já esse aqui de baixo, tu respira, tanto inspira quanto expira através dele, e tu consegue fazer essa regulagem de força para botar o ar para dentro e força para colocar o ar para fora, de certa forma, treinando essa musculatura inspiratória. Tem atleta que usa isso, não é uma coisa que muita gente usa, não é muito difundido. Tá? Tem muita gente que fala que, na verdade, isso aqui pode ser legal, mas vai treinar o teu esporte, que tu já vai de maneira bastante específica treinar isso aqui. Tem gente que usa muito na veia quando a pessoa fica, por exemplo, parou por algum tempo por motivo de lesão, por exemplo, não quer ficar e não quer destreinar a musculatura inspiratória, por exemplo, tá? Ou pessoas que são de esportes aquáticos, que precisam ficar fora d'água por um tempo, utiliza esse tipo de aparelho para treinar essa musculatura respiratória, tá? Tem o famoso dilatador nasal, tá? Que algumas modalidades gostam bastante, o pessoal do futebol, uma época, usava bastante isso aqui, o dilatador nasal. Eu nunca entendi muito bem para que ele foi inventado, mas enfim, eu acho que foi inventado para a indústria do ronco e por algum acidente ele caiu para a indústria esportiva, tá? Então tem dilatadores externos, como esse que é mais famoso, que parece um band-aid que se bota por fora do nariz, e tem dilatador, então, interno, que tu bota por dentro, que ele empurra a aba do nariz para fora, né? Enfim, então aqui aparece com e sem, como é que fica o nariz, essa pessoa quando está empurrando essa abinha para fora. Imagino que esse aqui,
que tu enfia no nariz deve ser um pouco mais desconfortável do que essa fitinha adesiva colada só, mas eu acho que esse consegue abrir um pouco mais, mas enfim. Tem vários modelos por aí, tá muito atleta utilizando. Ah, teve um tempo que se usou mais um pouco do que se usa hoje em dia. Então, eu acho que a tendência é que daqui a alguns anos isso aqui deixe de existir, acho eu. Aqui um artigo, justamente um artigo de revisão, uma revisão sistemática, tá? Mostrando se teria algum efeito esses dilatadores nasais. A conclusão básica do estudo foi dizer que, na verdade, não tem nenhuma mudança, seja em VO2 máximo, em frequência cardíaca ou em percepção de esforço, por utilizar esses dilatadores nasais, como era um pouco esperado, tá? Então, parece que eles facilitam um pouco essa entrada de ar pelo nariz, né, pessoal? Mas, assim, não tem nenhum artigo mostrando melhora de rendimento esportivo. Então, por que esses atletas continuam usando, eu não faço a mínima ideia. Tá? Não sei se sentem bem, se é efeito placebo, se é um patrocinador. Porque a grande razão para eles não terem um efeito significativo, pessoal, é que quando a gente aumenta a intensidade de exercício, automaticamente a gente usa a boca para respirar. Então, tu começa a correr, tu vai, no que falta o ar, tu começa a fazer justamente, tu começa a respirar pela boca. A gente faz, às vezes, até, eu já fiz com um atleta meu prescrição de, assim, olha, amanhã tu vai sair, por exemplo, para correr e regula a tua intensidade pelo seguinte parâmetro, não abre a boca. Eu quero que tu corra na intensidade máxima que tu conseguir correr, respirando somente pelo nariz, tá? Porque ele não vai conseguir correr de maneira muito intensa. Por quê? Quando aumenta a intensidade, é instintivo. Tu vai abrir a boca e começar a respirar pela boca, tá? Então, é uma coisa que... Aí tu olha o quanto que tu aumenta lá a área de abertura do nariz e é ridículo comparar aquilo com uma boca aberta, por exemplo, tá? E aí, talvez alguns possa ter algum tipo de efeito, de repente, para respiração durante o sono, para quem tem apneia do sono, para pessoas que roncam muito, por exemplo. Mas no meio esportivo até hoje nunca se demonstrou nenhum tipo de ganho desses produtos aí em relação à melhoria de rendimento. Tá? Eu vou parar por aqui esse primeiro bloco, pessoal. Espero que vocês não tenham assistido isso aqui numa sentada só, tá? Então, eu recomendo que pelo menos em duas partes. Eu volto numa segunda gravação aqui, mostrando então essa parte agora de limiares.